Beleza. Vamos lá. Qualquer dúvida, vou gravar aqui. Galera, qualquer dúvida pode mandar para mim ou aqui no Telegram, tá? Enquanto eu estiver compartilhando minha tela, ou liberar o áudio lá no Discord e falar, beleza? Show de bola. Eu já tô gravando a live, tá? 9h10 a gente já tem que começar, tá? Quinta-feira eu vou fazer uma outra live, então a gente já vai ter mais agilidade aí. Hoje foi mais para quem ainda não tem tanta experiência já conseguir acessar direitinho aí, beleza? Cido, se você ouvir aqui o áudio aqui no Telegram, libera seu fone aí, senão você não vai me ouvir. Vambora. Galera, então vamos lá. É uma live de perguntas, tá? Vocês vão liberar o áudio, vão fazer as perguntas, as dúvidas que ficou durante a semana aí, com esse primeiro contato com o curso, beleza? E aí a gente vai respondendo as perguntas e mostrando aqui minha tela na corretora para explicando para vocês melhor, tá? Quem quer fazer a primeira pergunta? Se alguém já tiver no ponto aí com uma pergunta para fazer, já pode liberar a pergunta aí para a gente já começar a nossa aula, tá? E aí as próximas pessoas já vão formulando a pergunta e mandando lá no Telegram também para mim, de uma vez, tá? Por favor. Tá lembrado daquela pergunta que eu lhe fiz? Pode repetir, por favor. Vamos lá. Agora, deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver se ela tá daqui. Que eu mandei para você sobre... até mandei os prints para você, que você enviou para mim. Calma aí que eu vou achar seu nome. Eu tirei os prints que ela tava uma tendência de alta, ela fez uma... que ela tava tendência de alta. Ela fez uma vela de impulsão de queda. Só que ela deu continuidade. Aí você falou que ela tinha que romper aquela região. Tá. Lembrado? Vamos lá então. Tô abrindo aqui na IQ Option, tá? É mais um estudo que a gente vai fazer aqui então. Então a pergunta do Fábio é mais ou menos o seguinte. Vamos lá. A gente tem uma região, tá? Aonde o gráfico tá fazendo uma tendência de alta, beleza? A pergunta dele, pelo que eu entendi, é: se eu estou numa tendência de alta, né? Nesse caso aqui seria aqui em cima, ó. E aí o meu gráfico ele chega perto de uma região de referência, não é isso, Fábio? Oi? O meu gráfico chega perto de uma região de referência e aí a gente tem uma vela de impulsão bem nesse ponto. O que a gente faz? A gente pode efetuar uma venda, tendo em vista que ele está numa tendência de alta, ou a gente não faz nada por enquanto? Vou explicar essa primeira dúvida, tá? Beleza, nosso gráfico ele está numa tendência de alta, então nosso pensamento no momento é esperar alguns padrões de vela que vão nos dar gatilhos de compra, não é isso? Beleza. Porém, a gente chega numa região de referência, tá? É uma referência forte. Vou botar aqui. A gente chega nessa região de referência e nessa região de referência aparece um padrãozinho de vela que a gente conhece como impulsão de baixa, tá? Esse padrão aqui, ele nos remete aqui a fazer uma entrada bem na abertura vendido. Beleza, porém a gente está numa tendência de alta. O que a gente faz nesse momento? Vamos lá. A gente tem duas opções. Analisar primeiramente se depois dessa vela de impulsão de baixa, essa vela aqui, se depois dela a gente tem alguma referência muito próxima. Ou seja, se a gente tem uma referência assim, né, travando ela. Se caso não tiver uma referência travando ela, a gente vai observar outra questãozinha que é muito importante também. Se anterior a ela, o gráfico já estava perdendo força, tá? Então a gente percebeu que o gráfico estava vindo de uma força muito grande aqui, né? Candles verdes, muita força de compra. E aí chegou nesse ponto
ele perdeu força, fez uma velinha de fraqueza. Não foi uma velinha de fraqueza perfeita, porque anteriormente a ela a gente tinha uma vela de não era uma vela de força, tá? Galera, só pedir para mutar o áudio. Quando for falar alguma coisa, desmuta. Aí pode me interromper e falar, tá? Mas enquanto não for falar nada, é só deixar mutado, por favor. Chegou nesse ponto, demonstrou fraqueza e aí sim formulou uma vela de impulsão de baixa. A gente já analisou que aqui não tinha nenhuma referência travando. Nossa referência aqui provavelmente foi aqui onde que o gráfico parou, se a gente buscar lá de trás, tá? Mas olhando por aqui, eu consigo ver só essa aqui embaixo, ó, por enquanto, ó, sem tirar o zoom, logicamente, tá? Eu vi. E no caso, pode falar. Que no caso a referência é se tivesse um topo aí próximo. Exatamente. E como o topo é mais aqui abaixo onde você riscou de vermelho aí, então no caso ela tinha, por exemplo, como ela teve essa tendência de alta, a única barreira que tinha aqui só era esse topo aqui abaixo. Só esse, tá? Lembrando que a gente está analisando aqui, tá? E aí então, depois que ela fez essa vela de impulsão de baixa, a gente já tendo analisado todo o cenário, que a gente tinha uma vela de fraqueza aqui, a gente tinha uma referência aqui, a gente não tinha uma referência travando ela, e a nossa primeira referência era só aqui embaixo, opa, eu posso fazer essa venda aqui, tá? Então a gente analisou todo o cenário para entender que essa vela de impulsão aqui, ela era uma vela boa para fazer uma venda mesmo numa micro tendência de alta, beleza? Então nesse caso sim. Agora um caso específico que não poderia fazer é igual eu falei, se tivesse aqui, né, tivesse uma referência aqui, daí a gente não operaria. Até se a referência estivesse aqui embaixo aqui, ó, já seria meio complicado, porque é a micro tendência de alta. Aí seria melhor esperar o gráfico andar, né? Ele começar a demonstrar força de alta de novo. Olha como o vela-vela ele é único e você tem que prestar atenção. Olha aqui onde tem uma referência, ó, passando bem aqui. Olha que vela de continuação perfeita, né? Numa tendência de alta. Mas por que ela não deu continuidade? Olha a referência travando ela, tá? Só uma observação para vocês já começarem a pegar o ritmo, beleza? Ficou respondido, Fábio? Fábio? Acredito que sim, tá? Que lá, como você passou, ela tinha uma tendência de alta. Aí no caso, como tem uma sequência de vela verde e no meio ela tem uma verde, mas com pouco corpo, com um corpo pequeno, ali a gente vai entender como um descanso. Só que lá ela estava com uma tendência de vela verde e logo após ela estava com a vela de impulsão engolfando a vela verde. Essa aqui que você fala ou no exemplo? Isso, isso. Sim. Só que não tinha essa traca atrás de perca de força. Entendeu? Sim. Essa vela que está aqui de continuação, ela estava mais menor e essa vermelha estava maior com impulsão. Entendi. Mas... Aí onde foi que eu disse, poxa, fiquei... Aí peguei a confiando na impulsão dela. Só que aí imediato pegou uma verde. Eita, poxa. Foi onde me quebrou. Mas deu pra entender mais ou menos agora? É a primeira aula, galera. A gente vai pegar o ritmo, tá? Eu devo estar dando para entender, porque assim, quando você fala aqui no final daquela vela lá, dessa verde de perca de força, aí você disse, se tivesse uma referência, mas se tivesse um topo aqui próximo dessas velas que você fala. Sim. Né? Isso. É porque... Isso, exatamente. Se a gente tivesse um topo aqui para trás. Tem um topo até maior aqui, mais aqui, é pra cima. E outra observação também, ó. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, ó. O nosso gráfico, ele tá nessa... É uma tendência de alta, mas tá meio lateralizado, mas não tem problema não, tá? A gente só tem esse topo aqui para trás, mesmo a gente tirando bastante o zoom. Aqui a gente não tinha topo, tá?
E a gente sabe que o vela a vela a gente precisa se basear por referências, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente só faria essa venda igual eu mostrei para vocês aqui. Ó, nesse caso aqui, a gente não tem referência nenhuma lá para trás, tá? Exemplo, a gente não tem referência nenhuma aqui, ó, em cima não. A última referência nossa foi aqui, ó. Igual o Fábio, ele viu aí muito bem. A nossa última referência foi aqui, tá? Essa referência, ela é muito importante para a gente fazer uma compra quando o gráfico voltar nela. Ou ele deixar referência aqui, para a gente se basear. Aqui para cima, como a gente não tem referência, a gente não pode nem fazer compra, nem fazer venda, até o gráfico fazer uma referência para a gente, tá? Então, nesse ponto aqui, realmente, ó, não tinha entrada nenhuma, tá? Porque não tem referência lá para trás. Não tem. Depois que ele deixou esse topinho aqui, mas a gente só ia ver esse topinho depois que ele deixasse esse fundo também, aí sim, a gente já tem duas referências para trabalhar mais para frente, tá? Aí a gente pode trabalhar mais para frente com essas duas referências. Aqui no caso, ó, o nosso gráfico fez uma vela de impulsão e não tem referência nenhuma para cima, a gente não vai operar ela não, tá? Porque a gente não sabe onde que ele vai parar, a gente não sabe onde que ele vai começar a descer, entendeu? A gente não vai saber nunca, mas a probabilidade de acertar nesse caso aqui vai ser bem menor do que você tendo referências para se basear, tá? Vamos para a próxima pergunta? Que aí no caso, eu esqueci até seu nome direto. O Wilber. Como? O Wilber. Wilber. Que aí no caso, e a gente só podia também pegar uma compra se ela rompesse aquela, por exemplo, pegasse uma vela de impulsão e ela ficasse passando, ou então no meio da referência, no caso do suporte ou resistência. É isso? Isso. Agora a gente só vai pegar essa vela de impulsão, ó. 3 casos que a gente pode pegar ela. A gente tem uma tendência de alta. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não tô falando que tem referências aqui para trás, não. É só um exemplo para você entender agora de novo. Aonde que a gente vai fazer compra numa vela de impulsão de alta? Se ela tiver em cima de uma referência, tá? Se ela tiver distante da referência de topo, beleza? Olha que a distância que ela tá aqui, tá? Ou se ela tiver rompendo uma referência com o corpo, tá? Para cima, logicamente, beleza? Porque aí no caso ela já estava rompendo, né? Essa referência que tem aqui atrás, que é essas duas velas aqui, a verde e a vermelha. Não, matacar, isso. Sim, se a gente for analisar esse topinho, sim, ó, já tá rompendo, tá? Porém, muito perigoso porque tem pavio aqui para trás, ó, e os pavios estão travando ela, tá? Por isso fica algo perigoso, fica uma região de referência. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Daria gain? Daria, mas tem que tomar cuidado. E essa vermelha aqui, no caso, então não pegava essa uma venda aqui porque tem outro topo aqui. E aí o cara tomava loja com essa decorrência de verde aí. Qual você fala? Essa vela de força vermelha. Essa aqui? Isso. O que seria que você diz? Qual que... Eu tô dizendo, então no caso aqui, ó. Então no caso desse caso aqui, o cara não ia pegar uma venda. Não, agora não, tá? A gente tá numa tendência de alta, a gente vai pegar uma venda, né, nesse ponto? Não, tá? Principalmente que tá bem desenhadinho aqui, tipo, tem uma linha de tendência vindo daqui de baixo, ó. Tá vendo? Tá bem desenhadinha, ela parou bem em cima da linha de tendência. Então não era legal pegar uma venda. É sempre bom você observar a tendência e se basear para fazer as entradas sempre a favor da tendência, tá? Show de bola. Galera, próxima pergunta, por favor, pode mandar lá no Telegram ou aqui. Quem tá chegando agora não perdeu muita coisa, tá? A gente só respondeu uma dúvida até agora. O Val vai fazer uma pergunta, tá? Tá digitando aqui no Telegram. Na próxima live, todo mundo, se puder conectar 20 minutinhos antes pra gente... A pergunta é, teria como esse povo desligar o Jornal Nacional?
Galera, gente, dúvidas, por favor? Não é possível, né, que vocês estão aí há uma semana e pouco com o curso e não tem. Eu tenho dúvida. Quem que falou? O Amir, Pode. você pode explicar mais sobre aquele movimentação de vela de M15? Posso. Aonde tem que operar, tipo assim, quando ela deixa um pavio atrás? Eu não entendi muito o vídeo que está na aula. Você pode explicar mais? Sim, só um minutinho. Já vou entrar aqui no gráfico. Beleza, obrigado. Por nada. Então, no caso, a gente só faz uma ordem se as velas estiverem entre um suporte e resistência ou próximo de um LTB ou LTA, né? Já vou falar sobre a movimentação de vela em 15 minutos, tá? Só responder essa aqui que vai ser mais rápida. HR. Agora eu fiquei sem saber quem que é o nome. Mas a referência, a gente pode fazer entradas, galera. Supondo, temos uma referência de alta, uma referência no meio aqui, uma referência embaixo aqui. O nosso gráfico, vocês têm que entender que ele vai trabalhar sempre aqui, ó. Ele saiu dessa referência e a gente está numa tendência de alta. Aonde que ele tende a buscar? A próxima referência. Então, os padrões que vão se formando aqui, a gente tem que pegar um padrão que vai nos dar o gatilho correto para poder empurrar ele para essa referência. Chegou nessa referência, demonstrou fraqueza, e a gente viu que ele demonstrou fraqueza com um padrão gráfico do vela-vela de fraqueza. Opa, ele está voltando para buscar essa aqui. Rompeu com o padrão gráfico, vela de impulsão, vela de força, rompeu, a gente pode esperar que ele mini pullback e pegar ele aqui, comprando para onde? Para a próxima referência, tá? Então as referências vão ser a nossa base. Lembrando que a gente está falando aqui numa tendência de alta. Se fosse numa tendência de baixa, tudo que eu falei, só que ao contrário. Então a gente tem aqui as referências. Opa, essa aqui ficou feia. A gente tem as nossas referências. O gráfico sai daqui, está trabalhando. Aonde que ele quer buscar? Essa aqui, beleza. Qualquer padrão gráfico que me indica que ele está ganhando força de baixa, eu vou entrar aqui acreditando que ele vai vir tocar nessa referência. Voltou, só se você for querer pegar contra tendência, tá? Voltou, rompeu com um padrão gráfico, essa referência aqui, pode pegar o mini pullback aqui, fazendo a venda para ele buscar a próxima referência, tá? Então sempre analisando as referências com os padrões gráficos do vela-vela, que aí a assertividade é certeza, tá? Ô professor. Oi. Sim. Tá me ouvindo? Sim. Olha só, ali tu pegou ali as extremidades do gráfico, por exemplo, topo e fundo, mas só que entre nessas extremidades do gráfico existe micro referências. Tu não olha isso aí, eu não preciso olhar isso aí para operar a vela-vela. Sim. Segura essa pergunta aí que só vou responder essa aqui pra gente não complicar. Segura a sua pergunta que vai ser a próxima, tá? Respondendo a pergunta anterior aí da movimentação de vela em 15 minutos. O que acontece? Quando a gente está trabalhando movimentação de vela, isso aqui, galera, é a coisa mais simples, porém com um tempo de tela que vocês vão achar simples. No começo não é simples, no começo é horroroso, a gente vai errar tudo, tá? Mas olha lá, movimentação de vela em 15 minutos, você vai ter 4 referências que serão sempre da vela anterior. Então a gente tem um topinho, que é o pavio, a pontinha do pavio. Nesse caso aqui específico, a gente vai ter 3 referências só, tá? Porque o pavio está colado com o corpo. Então a gente tem a referência de topo, a referência do corpo e a referência de pavio, tá? A gente tem essas 3 referências. E o nosso gráfico está trabalhando. Finalizou essa vela de 15 minutos, logicamente começa a próxima vela. Começou a próxima vela. A primeira análise que a gente vai fazer, análise, não é entrada. A primeira análise que a gente vai fazer dentro dessa movimentação de vela é o seguinte: qual referência está mais próxima da minha vela que nasceu, tá?
vocês podem ver que a vela ela nasceu colada, né, na minha referência do meio. E novamente, nesse caso específico, ela nasceu aqui, ó, a mesma distância. Então não vou nem dar esse exemplo. Vou voltar aqui numa vela anterior aqui, que vai ser bem melhor pra gente, ó. Deixa eu voltar nessa aqui. Beleza, nessa aqui, ó, de trás, tá? Só apagar isso. Vamos lá. Nasceu minha vela. Então eu tenho a vela de 15 minutos. Onde que eu tenho referência? Topos, né? E pavio. Beleza, eu tenho essas 3 referências novamente. De topo, corpo e pavio. Sempre vou marcar a vela anterior. E essa vela nasceu. Aonde que é a minha referência mais próxima? A minha referência mais próxima é do topo ou a minha referência mais próxima é do pavio, né? Nesse caso aqui, com certeza é a referência de pavio. E aí a gente já vai entrar com vendido logo na hora que nascer a vela? Não, porque a vela pode nascer buscando uma movimentação de alta primeiro e depois descer. Mas a gente sabe que a primeira opção dela buscar é o pavio de baixo, tá? Então se a vela nasceu, na hora que ela estiver subindo, ou então na hora que ela já nascer descendo, a gente só tem que observar a movimentação dela, se vai ter uma fraqueza ou uma força acontecendo. Se ela demonstrar fraqueza para a parte de baixo, a gente já pode entrar vendido, acreditando que ela vai vir buscar essa referência. Mas e aí? Se ela buscar minha referência e voltar, né? Olha aqui nesse caso que acabou de acontecer, ó. Referências. Opa, pera aí. Então eu tenho referências, ó, corpo praticamente junto, né? E aqui. Qual que é a minha referência mais próxima? É a referência de cima, tá? A minha movimentação de vela, ela vai permitir, quando eu fizer uma compra, quando ele demonstrar força, a minha assertividade vai ser muito maior fazendo a compra do que acreditando que ele vai buscar aqui embaixo primeiro, tá? Só um minutinho, o cachorro tá meio doido aqui. Olha lá, ó, ela não buscou aqui embaixo ainda. Na hora que ela demonstrar força, aí eu posso entrar comprado acreditando que ela vai buscar esse topinho, tá? A movimentação de vela é o que eu falei, ela é simples. É você observar primeiro se as referências, qual referência que está mais próxima, tá? Observou a referência mais próxima, viu que é a de cima, espera ela demonstrar força de compra. Na hora que ela mostrar que tem força de compra naquela vela, você compra na melhor taxa possível. E aí você acredita que ela vai vir tocar aqui em cima. Ela tocou aqui em cima e sua ordem ainda está aberta, aí você tem que orar. Porque se ela voltar, já não é culpa do gráfico, ela já respeitou a sua análise. Se ela vai ficar aqui durante aquele certo e determinado tempo que você fez a operação, aí já não é com o gráfico mais, tá? Não é com você no caso, né? É com o gráfico. Ficou explicado? Oi. Sobre a movimentação de M15, eu vi nas aulas que você usava mais na Binomo, naquele par na cripto, né? Isso. Na Binomo. Uhum. Já viu se ele está funcionando também nos pares de moeda normal? Ele respeita em qualquer lugar. Mas você vai ter uma assertividade muito maior no Crypto IDX e na B3, quando a gente parte para mini índice e mini dólar, tá? Quando se trata de movimentação de vela, a gente precisa de um ativo mais volátil, tá? Em dias mais voláteis você vai conseguir operar a movimentação de vela tranquilo, beleza? Entendi. Pode repetir a pergunta? FPBR. Operação para M15 ou M1? Para M1. No vela de M15. Oi? A gente faz a operação para tempo. Sim. Compra ou a compra para 15 minutos? Beleza, quando a gente está em 15 minutos, é isso que é o pulo do gato, tá? Na movimentação. Você vai fazer a entrada para 1 minuto e meio. Você não vai nem mexer aqui no tempo de expiração, não, tá? Você só vai fazer a entrada, beleza? Beleza, obrigado. Foi você que fez a pergunta anterior aí, que a gente estava... Sim, aqui no geral?
É a outra pergunta lá da micro Não, tendência. eu acho que outro rapaz que. Ô, professor, sou eu, foi o Edson. Pode falar, Edson. Por exemplo, ali, pelo que eu vejo ali, tu pega sempre as referências onde o gráfico foi fazer as extremidades, tanto topo como fundo. Mas só que entre essas extremidades existe micro suporte e micro resistência. Tu Uhum. olha isso também ou não? Aí eu já parto pro lado que você fala dos últimos operacionais que eu postei, em 15 segundos. Não, não, não. Isso tudo no gráfico de M1. Tudo Ah, no gráfico. sim. Não, beleza. Beleza, o gráfico está numa macro tendência de alta, tá? Vamos ver se eu entendi sua pergunta. O gráfico está numa macro tendência de alta, macro tendência de alta, e aí dentro dessa macro tendência de alta eu tenho as micro tendências que podem ser de alta, né? Ó, nesse caso aqui só teve de alta, não teve uma de que foi de baixa não. Teve sim aqui, ó, ou de baixa, né, ó. Não é isso? Não, mas olha só, professor, por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro, segundo, terceiro, nesse quarto topo aqui, ó. 1, 2, Aqui, ó. 3, 4. É nesse aqui mesmo. Sim. Aqui, ó. Por exemplo, houve essa subida, tá? Uhum. Depois o gráfico encontrou uma dificuldade, desceu. Depois aqui, ó, bem embaixo aqui, ó. Isso, bem aí. Levanta mais teu mouse. Aí, mais aqui, bem em cima daqui tem essa vela com a vela de força, depois fez essa vela com pavio, essa e esse. É bem aí mesmo, mais para cima. Aqui? Em cima dela, aqui é isso. Ela parou bem em cima dessa outra referência aqui, ó. Não, Uhum. atrás. Aqui. Isso. Sim. Aí tu olha isso aí também, eu tenho que observar isso aí também, ou só tenho que olhar as extremidades? Não, você vai observar tudo isso, principalmente quando se trata de M1. O que eu falo? A gente vai marcar primeiro, a gente já sabe que está numa macro de alta, né? Pelo menos nessa pernada. Beleza. Para a gente observar que o gráfico está nessas micro tendências, a gente vai dar um zoom e vai observar a movimentação. Lógico que a gente já tem, supondo exemplo, a gente já tem nossas marcações. Vamos supor que aqui tem a nossa marcação. O gráfico veio, igual você disse, parou aqui. Foi aqui mesmo. Ó. Tinha uma marcação ali para trás, o gráfico parou bem aqui. Não foi isso? Exato. Beleza, ele parou aqui. Mas ele parou aqui com uma vela que mostrava pra gente fraqueza ou força de alta? Né? Não, daí, por exemplo, a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, aqui, ó. Vê essa vela aqui com o pavio aqui, tá? Ela fez essa vela de impulsão, depois vê essa outra vela aqui com o pavio grande aqui, ó. Sim. Isso aqui não demonstra uma força de comprador aqui, esse pavio aqui. Vou te mostrar. Aqui demonstra força compradora, essa vela. Por quê? Corpo e pavio legal. Tá mostrando muita força compradora. Eu não compraria aqui. Não sei nem se tem essa referência. A gente marcou, deve ter. Mas se essa referência realmente existir, eu não compraria por causa que já está pertinho da referência. Tá vendo? Sim, concordo. Essa vela, o corpinho dela é pequeno. O pavio é grande. Então é uma vela de fraqueza de alta, uma vela de fraqueza de alta, mas ela tem força ainda por causa do pavio, porém o corpo dela é bem pequeno, e ela está perto de uma referência, já é mais uma confluência de que o gráfico não vai continuar subindo agora, porém a gente não vai fazer nem compra nem venda, a gente vai esperar. A gente ainda continua numa tendência de alta. Numa tendência de alta, você vê essa vela de força de baixa, você não vai fazer uma venda nos 50% dela, porque a gente está numa tendência de alta ainda. A gente tem que ter sempre isso na cabeça. A minha macro tendência é de alta, a minha micro tendência parou numa referência. Opa, show de bola. Eu não vou fazer uma compra se ela estiver travada nessa referência, tá? Olha como é diferente agora. A gente tem essa referência marcada, ó. Tá marcada. E a gente está numa macro de alta. Rompeu com uma vela de força, né? Por mais que ela não buscou 50%, mas olha o quão perto ela chegou de uma referência, tá? Não é legal isso? Aqui ela já deixou esse pavio aqui. Eu não teria um gain aqui porque eu não operaria nesse caso ainda, tá? Porque a vela está muito grande, eu esperaria ela buscar mais ou menos aqui, pelo menos, para eu ter uma certeza maior. Mas show de bola, já é uma entrada boa, tá? Beleza, continuou andando o gráfico. E aí sim ele continuou demonstrando força de alta.
tá? Mas nesse caso específico aqui, ó, não, essa vela aqui não demonstra força de alta não, tá? Se tivesse até uma vela de força aqui anteriormente, ela seria uma vela de fraqueza. Aí a gente poderia até entrar vendido aqui para essa, tá? Beleza. Vamos lá? Mais perguntas? Cadê o Will? Não é possível que ele não entrou na live até agora. Tá perguntando cadê até agora a live. Meu Deus do céu. Vai ter que assistir gravada. Deixa eu ver se tá gravando também. Tá. Oxe, macho velho, tô te escutando, viu? O que você tá falando aí? Cadê eu? Você não tava conseguindo assistir a live, não? Não tava, não. Não assistiu Mas nada? beleza, vamos daqui mesmo. Ó no gato. Mas tá vendo agora? Tô vendo agora. Então Eu não tava ouvindo nada. tava fazendo merda, né? Mas beleza. Não, eu vou te mandar a Pior live que não, gravada. tava trocando ideia com o pessoal aqui, lembra? Não, beleza. Eu vou te mandar a Demorou. live toda, tá? Pode dar continuidade aí, pode dar continuidade. Pode fazer uma pergunta. Tem pergunta aí, não? Show. Ô, professor, Oi. olha só. A questão ali de marcar referência, tu marca corpo e pavio ou só pavio? Tá, beleza. Essa pergunta todo mundo me faz e agora vocês vão entender. Agora não tem erro não. Ó. Vamos lá. Principalmente... Você já falou sobre número redondo? Oi? Vamos lá. É música, né? Ó, Como eu peguei a live agora, eu tô perguntando se você falou sobre número redondo ou não. Vai Não. ser no próximo dia. não falei não. Até um assunto que depois eu vou tratar com vocês. Mas vamos lá. Edson e todo mundo agora que tem essa dúvida também de como marcar as referências da forma correta. Primeiro ponto, novamente, vocês vão ver que é algo repetitivo, mas que vocês vão usar muito. Identificou a tendência de baixa, boa. Identificou topos e fundos, beleza. Vou marcar só esses aqui pra gente não ter muitos, ó. Beleza, a gente já tem topos e fundos. Wilber, a gente nesse momento então a gente vai marcar na onde? Nos pavis ou no corpo? Quando duas referências estão muito próximas, a gente tem uma região de referências, tá? Então dentro desse canalzinho que se forma aqui, a gente não vai operar, porque é um canal que não faz sentido a gente operar lá dentro, que a gente vai tomar loss. Quando o gráfico ele deixa pra gente pavis e corpo, tá? É como se ele estivesse deixando sempre uma região de referência. Nesse caso aqui, especificamente, ó. Olha esse tanto de corpo aqui. E aí ele deixa 1, 2, 3, 4 pavis para cima. É uma região de referência, então eu marco ela, ó. E isso aqui tudo fica sendo a minha região de referência, tá? Então se... Agora eu vou melhorar para vocês. Agora aqui embaixo, deixou só um pavio para baixo, mas os meus corpos eles ainda estão em linha, ó. 1, 2, tantan. A gente vai marcar qual pavio? A gente pode marcar esse pavio, tá? Olha como ele segurou esse outro pavio aqui atrás também, tá? Então aqui ainda é uma região de referência. Se ele deixar, supondo, um corpo e um pavio só, a gente não tem pavis nem para trás nem para frente, a gente só tem um corpo e um pavio. Novamente, eu vou marcar o corpo e o pavio, vou ter uma região de referência, tá? Agora, se o pavio estiver muito próximo ao corpo, pode marcar só o pavio ou só o corpo, porque você vai ter ali também um pequeno espaço que uma linha mesmo ela já cobre aquela região toda, tá? Então sempre procura marcar as regiões mais fortes de referência, tá? Sempre procurando topos e fundos. Nesses topos e fundos, observa se vai ter pavio ou não. Se tiver pavio, marca a região de referência. Se não tiver
é muito distante igual aqui, ó, pode marcar só a pontinha do pavio, tá? Mas se preferir também pode marcar a região. Vocês vão ver em diversas vezes que eu marco as referências, eu marco uma regiãozinha. Por quê? Fica até mais forte de marcar a referência, fica até mais legal. Eu vou, passo a primeira linha, depois eu passo a segunda linha marcando a região, ó. E aí eu já tenho a minha região de referência. Ô Will, Oi. Pode falar. depois, se tiver tempo aí, tiver como. Depois, se tiver tempo, explica um pouco mais sobre confirmação de 5 segundos, por favor. Confirmação de... A não ser que não, se tiver no seu cronograma da... Você não sei se você usa. Você fala daquela estratégia de 5 segundos? Aqui tá no YouTube, né? Não, assim, ó, que nem, tipo, quando você vai dar uma entrada. Quando você vai dar uma entrada e você usar a confirmação de 5 segundos, sabe? Não, eu não uso. Queria saber mais a respeito da confirmação de 5 segundos. Uhum. É, porque no caso do vela-vela, o que eu vou usar, o que eu estou usando agora, eu posso tentar explicar para vocês um pouco, aqui em 15 segundos, tá? Quando a gente está operando 15 segundos, a confirmação de 5 segundos eu não uso, números redondos para marcar referência eu não uso. Dentro do vela-vela você vai ver que, pelo menos para mim, isso não é necessário, eu nunca utilizei, tá? O que eu utilizo para fazer as minhas marcações são topos e fundos, quando eles estão bem aparentes, e observar a movimentação da vela, se está forte, se está fraca, principalmente em 15 segundos, tá? Sei que a pergunta não foi essa de confirmação de 5 segundos, mas eu acredito que aqui no 15 segundos vai ajudar muita gente que talvez tenha dúvida ainda dos vídeos que eu estou postando ultimamente. Como que eu opero dentro desses 15 segundos? Novamente eu vou observar topos e fundos, só que aí é uma análise mais crítica, né? A gente aqui vai ver que o gráfico ele vai começar a ganhar força, perder força o tempo inteiro. Só que essas regiões vão ser muito importantes para a gente, tá? De topo e fundo. Então, você especializar em marcar esses topos e fundos, conseguir treinar bastante onde tem topo, onde tem fundo, é muito importante. Galera, topo e fundo não é difícil. É o gráfico fazendo isso aqui o tempo inteiro, tá? Então, deixou aqui, aí tem um vácuo aqui, ele não vai chegar até no final, vai deixar um fundinho, rompeu aqui já é topo, tá? A gente vai ter muita facilidade para marcar isso, mas isso é com vocês, é o tempo de tela e marcando isso. Beleza. É o Wilder, né? O Wilder. Isso. E Wilder. No caso, Wilder, é aqui, aqui mais para trás, onde você tava, que tem aqui, não, nessa vela de descanso aqui atrás, nesse outro topo aqui, abaixo desse fundo, abaixo desse fundo aí, nesse topo aqui. Fala o horário, fala o horário da vela. 9h25. 9h25, isso, mais ou menos pra cá mais pra frente, não é pra trás não, fica botando pra trás, pra frente, bota ele pra frente, pra cá? Vá pra frente. Aqui, Will, Isso aí. 9h25, duas velas pra trás. Isso. Vai mais, pra trás. Aí, nesse baixo. Pra trás. No caso aí, aqui já em cima dela já é uma outra referência, então no caso. Calma aí. Aqui a gente está em 15 segundos, tá? Mas vamos fingir que é 1 minuto. Em 1 minuto a gente vai analisar os padrões gráficos do vela-vela. Não vamos complicar com essa aula de agora. Mas vamos voltar para o vela-vela. Em 1 minuto, a gente teria o quê? Quais regiões de suporte e resistência aqui, ó? Aqui, que eu consigo ver, tá? Aí ele vem, deixa um fundinho aqui e um topinho. Então aqui é uma região de referência completa, tá? Beleza. Dentro dessa região eu não opero. Dessa região toda aqui eu não opero. Já descartava. Fez um novo fundo. O topo já está marcado. Fez um novo ali é um topo. Canal, né? Isso. Fez um novo fundo e um novo topo. Beleza, esse topo aqui a gente descarta porque a gente está analisando antes. Referência rompida. Supondo que a gente está em 1 minuto. Rompeu com uma vela de impulsão de força, de baixa. A gente já pode entrar vendido, tá? Ou esperar voltar e fazer a venda.
2, 3 velas vermelhas, velinha verde pequena. Ela é uma vela de descanso. A gente já pode entrar vendido para próximo, tá? Ô, Wilder, mas aí é considerado também como uma referência aí em cima dela, né? Em cima aqui? Sim. Não. Porque ela não, ela não parou aqui, ó. Aqui ela não teve força nem para romper aqui e nem aqui. Então ela só continuou a tendência, ela só descansou. Ah, entendi. Tá? Só quando é rompida que é. Isso, olha nesse caso aqui, quando ela parou aqui, ó, veio uma vela verde e rompeu. Beleza, rompeu aqui, depois rompeu mais um pouco. Aí ela fez um topo bem claro pra gente, tá? Ah, entendi. E aí depois ela continuou descendo. Parou aqui, travou. Ó, aqui é uma zona de referência. Rompeu, tum, esperou, ficou aqui dentro de uma lateralizaçãozinha. Mas isso aqui é porque a gente tá em 15 segundos, fica sujo mesmo o gráfico. Oi. Ô, Will. Oi. Galera, quiser mandar pergunta também no Telegram, fica à vontade. Pode falar. Você... Ô, professor, Só um minutinho, Edson. Só um minutinho. Você... Vai gravar teu nome rapidinho. Exato. Gente, calma, vamos lá. Roqueis, pode falar. A vela de descanso você vai entrar vendido ou comprado, dependendo da tendência, tá, Marlon? Pode falar sua pergunta, viu? Por quê? Porque se a gente tiver numa tendência de baixa, fez a vela de descanso, você entra vendido. Se tiver na tendência de alta, fez a vela de descanso, você entra comprado, tá? Acho que seu áudio tá meio bugado aí, viu? Tá dando pra ouvir nada. E não? Agora Tá travando disso, eu tô te ouvindo, vai. Eu acho que ele tá com problema no áudio. É o Edson, pode fazer sua pergunta enquanto ele resolve lá. Como suporte e resistência, certo? ô professor, olha só. Sim. Eu vi uns vídeos teu ali que eu tava vendo no YouTube, tu falou a respeito do efeito mola que acontece na vela ali. Uhum. Eu procurei alguns vídeos também na internet para entender mais sobre esse operacional e não consegui entender muito bem sobre esse operacional. Tem como tu mostrar aí para nós aí? Sim, vamos lá. O que é o efeito mola? Tá? Efeito mola a gente vai usar ele mais ali em 5 minutos, 15 minutos. Por quê? É o seguinte, não é complicado também, mas demanda tempo de tela, tá? Nasceu, a gente tem uma referência aqui, uma aqui, uma aqui. Nasce uma vela aqui. Deixa eu marcar aqui, a gente está na tendência de alta também, tá? Nasce uma vela aqui. A vela está trabalhando. A vela começa a movimentar, né? Você vai ver que a vela, ela costuma fazer isso aqui, ó. Ela busca uma referência, ou ela volta toda e fica negativa, ou ela busca essa referência, faz uma pequena retração, rompe a referência, faz outra pequena retração, rompe mais um pouco, retrai e vai rompendo. Quando a vela faz essa movimentação, eu chamo ela de efeito mola. Por quê? Ela pula, volta, pula, volta, pula, volta, pula. Só que o pulo dela vai ficando mais alto a cada momento que ela toca em um certo nível de preço, tá? E aonde que eu vou ter o gatilho certo para operar esse efeito mola? Nas referências, tá? A gente vai ter, vamos lá, exemplo aqui, que a gente tem essa referência, tá? Um exemplo legal que eu poderia dar aqui nasceu essa vela, já veio buscar aqui embaixo.
Depois ela veio aqui em cima, retornou, né, onde que ela nasceu. E aí se eu vejo ela movimentando para baixo de novo, eu vou acreditar que ela vai continuar a movimentação de baixo, pelo menos até romper o pavio que ela deixou, tá? Nossa, mas está complicado o que você está falando. Está complicado porque vocês ainda não aplicaram isso na prática. Quando a vela se movimenta, ela desceu. Quando ela volta, fica um pavio aqui, não fica? Ficou um pavio aqui. Esse pavio que ela deixou já é minha próxima referência, tá? E aí ela está movimentando ainda, ó. Ela está movimentando. Se ela voltou até aqui e desceu, o meu gatilho é acreditar que ela vai buscar essa referência de novo. E aí eu já entro vendido na hora que ela demonstra fraqueza, para ela buscar aqui essa referência. Agora, se ela vai ficar aqui por mais tempo, aí já é culpa do gráfico. A minha entrada é para 1 minuto, 1 minuto e meio, que é o tempo de finalização de cada vela de 1 minuto. E a gente aqui está no prazo de 5 minutos, tá? Deu para entender mais ou menos? Não preocupa não. Quem não entendeu isso aqui ainda, eu estou planejando um curso voltado para movimentação de vela e análise de micro tendência em 15 segundos, tá? Ô, professor, então quer dizer que o meu operacional vai ser tudo em 5 minutos para expiração para 1 minuto, então? Se eu for trabalhar nesse operacional? Se for trabalhar efeito mola, sim, tá? Eu trabalho dessa forma. Tem como trabalhar com tempo gráfico menor? Tem, mas é mais arriscado, tá? Porque ela movimenta muito mais rápido ali em 1 minuto. Então eu gosto de colocar em 5 minutos e inspiração para 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, tá? Beleza. Show de bola? Galera, mais pergunta, fica à vontade, tá? Eu acredito que tem quem tá mais calado aí e tá na live até agora, é porque tá absorvendo todas as dúvidas. Porque eu tenho certeza que quem não tivesse ouvindo nada não estaria online aí, tá? Mas quem tiver pergunta e quiser mandar aqui pra mim, ó, pode mandar, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver em uma tendência fora de zonas, sim, mas tem que ter no meio... Ah, tá, beleza. Tava respondendo. Liberou o áudio, fez a pergunta ou mandou aqui no Telegram, tá? Agora tem um sumido que vai mandar uma pergunta aí, ó, Joel Costa. Tava sumido desde sempre, não sei nem se é pergunta, quer ver? Esse já tem vários meses que eu não vejo ele. Explica sobre os candles chave do mercado. Então, dá para fazer este efeito ao vivo? Se dá para operar. É porque o ativo que eu tô olhando aqui agora não tá ao vivo, mas eu vou gravar. É igual eu falei, eu vou gravar esse curso. Vou gravar primeiro um videozinho para vocês especial aqui, já que vocês estão mais interessados, mas eu vou gravar e vou mandar para vocês, tá? Tá, só explicando mais ou menos aqui, ó, pro Joel, que ele pediu para fazer aqui. É porque é meio complicado assim, mas vamos lá. Aqui, beleza. A vela nasceu, tá? A gente tem referência aqui da vela anterior aqui. E a gente tem referência em cima. Olha lá, ó, já está demonstrando força de mola, ó. Por quê? Ela já veio até aqui, buscou a referência de cima. Agora eu vou desenhar, vai ficar mais claro. Então ela nasceu aqui, tá, Joel? Nasceu aqui, ó, desculpa, voltou. Ela nasceu aqui, ó. Nasceu aqui. A gente tem essa referência. Ela buscou a referência e rompeu. Na hora que ela rompeu essa referência, ela voltou na referência. Rompeu, voltou. Quando ela voltou aqui, ela já está demonstrando força de baixo de novo. Aonde que é minha próxima referência? Aqui embaixo, tá? Então provavelmente ela deve estar vindo tentar buscar essa referência. Beleza? Então esse é o efeito mola, tá? Ela está voltando na referência de novo. Se ela demonstrar força, minha próxima referência é essa aqui. Olha lá. Já está buscando. Tá? É assim que a gente vai trabalhar. Explica sobre os candle-chave do mercado. Candle-chave do mercado, para mim, é os padrões vela-vela. Tá? Que a gente vai ter os 5 que eu vou desenhar aqui. Só que eu não vou explicar cada um deles. Porque dentro do curso eles já estão
bem explicadinhos, a menos que vocês perguntem como encaixar eles dentro do operacional, tá? Ó, os chaves para mim são os... Na verdade, eu vou entender essa pergunta de uma outra forma, tá? Vou entender essa pergunta como qual que é o candle que eu mais gosto? Porque os 5 vocês já conhecem, que é o de impulsão, o de força, descanso, continuação, não é isso? E o de fraqueza, tá? Então, impulsão, força, descanso, continuação e fraqueza. O que eu mais gosto, o que dá mais certo, o que eu tenho assertividade muito legal é o de continuação, tá? Esse aqui. Por quê? É um candle que, para mim, ele é sensacional. Ele, colocado da forma correta, cara, não tem erro não, ó. Principalmente se ele vem com um corpo legal, com pavis mais ou menos assim, 1/3 do corpo. E aí se ele vier dessa forma aqui, ó, rompendo uma referência, para pegar ele nessa volta aqui é maravilhoso, tá? Numa tendência de baixa ou de alta, tá? E aí se ele tiver entre referências também é muito legal de pegar ele. Esse é o meu candle favorito, tá? O de continuação. A gente pode trabalhar em cima dele aí um pouco mais para frente, beleza? Iniciante no vela, mas ouvindo tudo. Show de bola. Ô, professor, Oi. olha só, aquela vela de continuação ali, no curso tu fala que os pavis têm que ser iguais, tá? E o corpo maior, certo? Isso. Os Mas olha só. Mas só que olha só, se porventura, tá, o pavio de cima for um pouco maior que o pavio de baixo, isso influencia no meu operacional? Eu prefiro que eles sejam ou iguais ou quase nada de diferença. Se ele for muito maior, já desconfigura ela, tá? Olha nesse caso aqui, é um caso específico, ó, igual você falou. O de cima é maior do que o de baixo. Legal? Aqui pode ser também que a gente está no tempo gráfico maior, mas aqui pode ser um exemplo de 1 minuto também. As velas são iguais. Olha os tamanhos. São quase irrelevantes, parece do mesmo tamanho. É algo que você não vai ter dúvida. Você vai olhar a primeira vez e falar, opa, é do mesmo tamanho. Depois você vai olhar e falar, o de cima está um pouco maior. Esse tamanho aqui um pouquinho maior, beleza, é aceitável. Agora se for assim, ó, tá vendo? Olha o tamanho desse pavio, olha o tamanhozinho desse. Aqui já não dá, já tá desigual, já não adianta, tá? Já tá quase uma vela de impulsão aqui. Olha esse corpo aqui, pequenininho. E olha o tamanho dos pavis. Também já não é uma vela de continuação, porque tá muito grande os pavis, estão maior que o corpo, entendeu? Então, quanto mais perfeitinha ela for, melhor, tá? Tem como, Wilber? Deu para entender? Quem fez a última pergunta agora? Deu sim. Beleza. Wilber, tem como operar o vela dentro da marcação de 15 ou 5 minutos nas 4 referências da última vela? Entendi. Vamos lá. 5 minutos a gente tem, vamos pôr 15 minutos, tá? 15 minutos a gente tem 4 referências. Vou mostrar para vocês porque que eu não gosto tanto. A gente tem a gente tem 2, 3, 4. E aí a gente vem para o tempo gráfico de 1 minuto e vai ser livre operando vela a vela aqui, tá? Olha por que não daria para operar tão bem. Dá para operar? Dá, mas aí você vai ter que esperar chegar nas extremidades para você fazer as operações. A gente já estaria perdendo aqui, ó. A gente já estaria perdendo essa referência. A gente estaria perdendo essa zona de referência. Esse fundo aqui ficou marcado e ficou marcado essa zoninha aqui. Mas por quê? Porque ela é uma extremidade, tá? Então no caso aí já não se opera porque tá um canal, né? Aqui dentro não, aqui não, aqui dentro não, tá? E aí aqui também
Aí já é mais complicado, né? Porque também, quase queira que não, é mais ou menos um canal também, né? Isso. Aqui, nesse meio. Aqui dentro? Ela tem que romper, isso, ela tem que romper aí para poder a gente ver a movimentação da vela, né? É igual nesse caso aqui, ela tá dentro de um canalzinho, ó. É. Aí fica uma dúvida, né? É como se fosse É. uma dúvida aí. Sem É saber melhor. pra- Se as referências, se a vela, exemplo aqui, ó, fez uma vela de impulsão de baixa, mas a referência está muito próxima, não adianta operar aqui, entendeu? Não, entendi. É porque aí é como se fosse uma dúvida, né? Ela tá em dúvida ainda para saber qual Isso, rumo ela vai tomar, se ela vai para alto ou para baixo. isso, o mercado não tá desenvolvendo o que ele tem para desenvolver, entendeu? Agora, quando as referências estão um pouco mais distantes, aí você consegue fazer operações mais tranquilas, mais dentro do vela-vela mesmo, tá? Agora, se ela, por exemplo, se aqui, como ela tivesse aqui embaixo, né? Que fez essa vela de impulsão aqui, essa de baixo verde, e aqui só tivesse essa referência aqui em cima onde está marcado, aí você ainda podia pegar uma alta. Na onde você fala aqui? Por exemplo, essa vela verde é a última, fez a impulsão. E se não tivesse essa referência aqui, como ela rompeu essa referência aqui, Uhum. ela ia buscar essa referência em cima. Então, podia pegar assim uma alta. Exatamente, ela veio buscar a referência de cima, ó, como ela veio bonita. Olha agora como ela fez uma vela de impulsão linda, maravilhosa, mas travada em uma referência. Aqui já fica meio inviável operar, entendeu? Pode dar gain? Pode, mas também pode dar loss. Muito mais fácil do que um gain, porque ela tá bem no topo aí, faz uma vela travada, acaba com a graça de operar ali, tá? Aí já nunca nesse caso aí, Wilder, ela tem que esperar ela romper essa região com a vela de força e ficar pela metade e esperar uma reversão para pegar apoio. Isso, mas aí a gente entra no outro caso também, de usar o bom senso, tá? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 velas verdes já tem, tá? Então a tendência aqui já tá ficando sobrecarregado. Eu costumo até dizer que quando faz essa sequência inteira aqui, e aí vem uma vela de força, essa vela aqui ela não é uma vela de força, é o último suspiro, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é o último suspiro da tendência. Depois dessa vela de força aqui, tende a fazer a correção para depois subir. E aí é até perigoso operar esses 50%. Então, observa também se a tendência já não está desgastada, tá? A não ser que ela tivesse uma vela como se diz, de descanso para poder continuar de Isso, suspiro, né? exatamente. Se fosse uma. Aí dá uma. Olha lá, ó. Ela fazer o suspiro para depois ela esticar para cima de novo. Exatamente. Sequencinha, aí faz de descanso. Opa, abaixo da referência aqui, bonitinha, continua. Show de bola? Galera, a live tá toda gravada, tá? Já é 10h06. A gente bateu aí mais de 1 hora de live. Na verdade, mais de 1 hora não. A gente bateu o tempo certo porque a gente começou um tiquinho atrasado também. Era 9h07. Mas eu vou marcar a próxima live para quinta-feira, tá? Hoje é terça, vou marcar a próxima live para quinta-feira pra gente continuar esse bate-papo, pra gente tirar mais dúvidas, tá? Quem não viu a live hoje, me desculpa, tá gravadinha. Vou enviar ela toda lá no grupo para vocês, tá? Vou até finalizar aqui, ó.